Unidade 1. Hacia la diversidad. Aula 1.1. Conteúdos. El alfabeto espanhol. Saludos, despedidas e presentações. Pronomes personales. Sujeto. Tratamento formal e informal. Habilidades. Registrar as letras do alfabeto espanhol, manifestando a soletração de palavras. Verbalizar expressões de saudação, apresentação e despedida. Empregar pronomes pessoais em contextos diferenciados. Distinguir o uso de linguagens formais e informais. Olá, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? E tu, como estás? Estoy bien, ¿y tú? Muito bem. Muito bem, gente. Então, estamos começando aqui um novo componente, né? Que é a língua espanhola. Eu e o professor Felipe, a gente está muito feliz em iniciar esse componente com vocês. Vamos apresentar aqui rapidinho, professor. Eu sou a... Professora Ariane, lindíssima. E esse aqui é o gatão do professor Felipe, tá, gente? Então, a gente vai aí com vocês ministrar esse novo componente. Então, o que nós vamos fazer agora, professor? A gente vai conhecer o nosso PDP. Vamos lá. Vamos lá. Pois é, o Plano Didático Pedagógico, o PDP, para a gente conhecer algumas competências que a gente vai desenvolver durante esse período em que estaremos juntos aqui em língua espanhola. Vamos ver algumas competências, professora Ariane? Vamos lá. Valorizar a língua espanhola como meio de conhecimento e integração com realidades de outras culturas, além de reinterpretação da nossa própria cultura. A gente também vai identificar e compreender as estruturas básicas da língua espanhola, não é verdade? Nós também iremos desenvolver as habilidades de produção oral e escrita. E também iremos desenvolver o respeito, não é? É sempre bom isso, desenvolver o respeito pelas variedades linguísticas, bem como a percepção crítica dos preconceitos e dos mecanismos de manipulação que envolvem a língua, tá ok? Muito bem, agora a senhora vai ficar à vontade para ministrar a primeira aula, né, professora? É isso aí, primeira aula, né, professor, aqui do EJA Médio, nossa primeira aula. Então, vamos lá? Vamos. Vamos, então, para o nosso desafio do dia. Muito bem, gente, olha só. Como a língua espanhola está presente em vários países, né? Então, o nosso desafio do dia consiste em você observar o mapa e os países onde se fala o espanhol como língua oficial. Então, vocês estão vendo aí que tem a América Central, né? Tem o continente todo americano, América do Sul. Temos aí também alguma parte da África, né? Então, observem bem que a gente tem algumas perguntas para vocês. Olha só, temos aí. Responda oralmente. Em quais continentes se situam estes países? E letra B. Quais países hispânicos pertencem a América do Sul, América Central, Europa, África e América do Norte? Tudo bem? Então, esse é o nosso desafio do dia e agora vamos dar início à nossa aula. Muito bem, gente, olha só, como é o nosso primeiro contato com a língua espanhola, certo? Nada melhor do que conhecer as letras do alfabeto dessa nova língua, né? A gente já conhece as letras do nosso alfabeto e da nossa língua portuguesa, né? Então, cada língua tem o seu próprio alfabeto. Então, vamos conhecer agora da língua espanhola? Vejamos. Bem, primeiramente, nós temos aí a nossa espanhola que está dando a primeira dica. Ela está até fazendo uma pergunta dizendo o seguinte: sabias que em espanhol todas as letras são femininas, né? Então aqui ela está falando fazendo uma pergunta: você sabia que todas as letras em espanhol são femininas? O que é isso, né? Em português, o que acontece? Sempre quando a gente vai se referir à letra, a gente fala como? O A, o B, o C, o D, né? Então, são masculinas. Então, diferente do português, no espanhol, nós vamos falar
como as letras fossem femininas. Vocês vão conhecer então agora para vocês entenderem melhor. Vejamos o alfabeto. Temos aí as letras do abecedário, vocês estão vendo na primeira coluna. Na segunda coluna, nombre de la letra, certo? E na terceira coluna, a gente vai dar alguns exemplos para vocês de palavras, né? Que se iniciem com cada letra do alfabeto, tudo bem? Então, nós temos aqui, a primeira letra do alfabeto é la A, né? Então aí para você observar, quando eu falo nombre de la letra, olha só, eu falo la A, né? Não o A, e sim a seria a tradução do português. Para você ver que é feminina. Então, o nome dela, A. Eu só coloquei entre parênteses esse lá para identificar que o nome das letras são todos femininos, tudo bem? Então, temos a primeira letra, A, e vamos a um exemplo? Temos também um exemplo de uma palavra que se inicia aí com a letra A, tá bom? É o caso da palavra aberra, né? Que é abelha em português, tá bom? Então, essa é a primeira letra do alfabeto espanhol, tudo bem? La A. Temos também la B, certo? O som desta letra é o mesmo que nós temos na nossa língua portuguesa, ba, be, bi, bobu, né? E eu vou colocar um exemplo para vocês aqui de uma palavra que se inicia, né? Bota. Bota, que é bota, que é a tradução em português, é uma palavra que se inicia com a letra B. Tudo bem? Vamos para a nossa terceira letra do alfabeto? Temos la C. La C. Certo? E aí, a letra C, vamos só nos atentar um pouquinho para ela, que ela tem dois sons quando ela se junta com as vogais, tá bom? O que acontece? Quando ela se junta com a vogal A, O, U, ela vai ter um som de K. Então, vai ficar como? K, co, cu. Porém, quando ela se junta com a vogal E e I, ou I, ela já vai ter um som de S. C, si. Tudo bem? Então, olha, vou colocar o exemplo de uma palavra aqui com a letra C. Conejo, que significa coelho. Tá bom? Então, já sabem. Se vier com A, O, U, assume o som de K. Se vier com E ou I, assume o som, gente, som de S, tá? Vamos colocar um exemplo com CE? Aqui eu tenho a palavra cerveja, ó. Quando eu coloco, tem um som de S, tá? Aí é a diferenciação aí dessa letra, que ela tem dois sons, dependendo da vogal que ela vai acompanhar. Vamos seguir. Temos aqui a nossa quarta letra do alfabeto, que é a letra D. Certo? Ela possui o mesmo som da nossa língua portuguesa, da, de. Só que, o que acontece? Quando ela vai com o I, quando nós pronunciamos aqui na nossa região, fica o quê? Di, né? Em espanhol, vai ficar um som di, tudo bem? Como o pessoal da região Nordeste pronuncia, di, tudo bem? Então, da, de, di, do, du, tá? Exemplo de uma palavra com D é a palavra dedo, tá? Aí nós temos a nossa quinta letra do nosso alfabeto espanhol, que é a letra E, lá, E. E fiquem ligados que o que acontece? A letra E, ela tem um sonzinho fechado. E nunca vai ter o som aberto como a gente fala aqui no português. É, né? Principalmente quando ele está acentuado com acento agudo.
não existe em português, em espanhol. Espanhol sempre sonzinho fechado, E. Exemplo de uma palavra com a letra E, escuela. Escuela, né? Seguindo, nós temos aí a nossa próxima letra do alfabeto, que é a F. F, certo? Possui o mesmo som da língua portuguesa, né? Acompanhando as vogais, Fá, Fê, Fi, Fofu. E vamos colocar um exemplo aqui. Palavra flor. Um exemplo de uma palavra que inicia com F, né? Flor. Temos a letra R, e aí a gente tem que ficar um pouco aí ligado, né, no nome dela, né, que não é G, é R. E tem que ficar ligado também nessa letra que ela tem dois sons dependendo da vogal que ela acompanha. Tudo bem? Olha só, acompanhado de A, O ou U, vai ficar o quê? Ga, Go, Gu. Som de G que nós conhecemos. Porém, quando vem acompanhado de E ou I, ela vai ter um som, gente, sabe de qual letra? De R. Re, ri. Vamos a um exemplo de uma palavra, ó. Tem aqui a palavra gato. Né? Então, lembre-se, só apenas o som dessa letra, que ela pode ter dois, né? Ga, go, gu ou re, ri, tá? Então, essas são as primeiras letras que nós estamos conhecendo, tá bom? Vamos repetir? A, B, C, D, E, F e R, certo? Vamos conhecer as próximas? Temos as próximas aí, olha só. Agora, vamos conhecer a letra H. Laate. Olha o nome dela, como é que é? H. Não é H, e sim, em espanhol, H. Essa letra, ela é uma letra muda. O que é uma letra muda? Ela não tem som nenhum quando ela acompanha aqui as vogais. Ela vai ter, sim, o som das vogais. Então, H com A vai ser A, né? H com E vai ser E e assim sucessivamente. I, O, U, tá? Então, vamos a um exemplo? Temos o exemplo da palavra helado. Helado. Sabe o que significa helado? É o sorvete. Helado. Sorvete em espanhol nós chamamos de helado. Aí temos a nossa próxima letra, que é a I, né? A letra I. E temos um exemplo de uma palavra com esta letra, que é isla. Isla, que significa ilha. Tudo bem? Seguindo, temos aqui a la rota. E aí sim, também temos que dar uma atençãozinha para essa letra, que em português seria a letra J. Por quê? Primeiro porque o nome dela é rota. Já é diferente, né, gente, na pronúncia. Segundo porque essa letra, ela tem o som, gente, o som de R. Então, ficaria o quê? Ra, re, ri, ro, ru, né? O J acompanhado das vogais não vai ficar igual o português, né? Já, G, Gi, Joju. Vai ficar com o som de R. Ra, re, ri, ro, ru. E um exemplo de uma palavra com J, nós temos aqui a palavra girafa. Girafa. É interessante a gente conhecer as letras do alfabeto, principalmente por causa da sua pronúncia, né, gente? Afinal, é uma língua nova e a gente vai ler muitas palavras em espanhol. Então, é bom a gente ter uma pronúncia bacana. A próxima letra é a letra K, lacá. E um exemplo de uma palavra com K, palavra quilo.
tá? Temos também, seguindo depois do K, temos lá ele. Ele. E um exemplo de uma palavra com ela é a palavra luna, que significa lua. Temos seguindo depois da ele, laeme. Laeme. Ela possui o mesmo som que nós conhecemos da língua portuguesa, ma, me, mi, mo, mu. Tudo bem? E vamos dar um exemplo aqui de uma palavra mano. Mano, que significa mão, tá? Seguindo, nós temos la, ene. La, ene. E uma palavra com ela, palavra nube. Nube, que significa nuvem. Nuvem. Nube. E olha só, temos uma letra aqui que a gente não possui na língua portuguesa, né? Que é la N, olha só. La N, que é esse N com um tiozinho em cima, a gente não tem na língua portuguesa, né? Porém, no espanhol ela existe, tudo bem? Vamos colocar uma palavra aqui com ela? Palavra nhandu. Nhandu, né? Nhandu, gente, significa avestruz, tá bom? Normalmente, é difícil a gente ver palavras, né? Bastante palavras que se iniciam com essa letra. Ela vem normalmente mais no meio da palavra, tá? Então, conhecemos mais algumas letras. Vamos relembrar aqui o nome delas. La H, la I, la J, la K, la L, la M, la N e la N, tá? E agora, vamos dar sequência, né? Nosso alfabeto aqui. Temos agora mais letras, certo? Aqui temos la O, certo? Um detalhe dessa letra é que ela é fechadinha, o som dela, O e não O, tudo bem? E o exemplo de uma palavra com ela, a palavra osso, que significa urso, né? Temos la P, o som dela o mesmo da língua portuguesa, pa, pe, pi, po, pu. E um exemplo de uma palavra, a palavra pato. Pato. Temos a letra Q, que em espanhol nós chamamos de cu, la cu. E um exemplo com essa letra, ela possui o mesmo som da língua portuguesa, tá? Queso. Temos aqui la R, que é a letra R. E um exemplo de uma palavra, raton. Raton, que significa rato. Temos a próxima letra, que é la S. Mesmo som também, sa, se, si, so, su. E um exemplo, palavra sapo. Temos lá a letra T, certo? Possui o mesmo som, tá? T, ti, to, tu, né? E um exemplo nós temos de uma palavra, a palavra taça, que significa xícara. Temos lá o U, mesmo som também da língua portuguesa. Um exemplo de uma palavra uba. E temos a letra UB, né? Que é a nossa letra V do português. Essa letra a gente só tem que ter um pouquinho de atenção também, porque o som dela, o som é o som de B, junto com as vogais, tá bom? Então, em português, nós falamos o quê? Vá, vê, vi, vovo. Em espanhol, ficará como? Como ela tem o som de B, ba, be, bi, bobu, tá bom? V com A, UB com A, ba e sucessivamente. Então, nós temos o exemplo da palavra baca. Baca.
Então, conhecemos mais algumas letras. Vamos repetir aqui o nome delas. O, P, Q, R, S, T, U e U, B. Tá? E aí, vamos finalizar o nosso alfabeto? Olha só, temos mais algumas letras que são la W, la X, la Y e la Z. Essas são as 4 últimas letras do nosso alfabeto. O W, X, Y e Z. Vamos colocar exemplos de palavras aqui. A W, que seria o nosso W, né? Normalmente, em espanhol, nós temos mais palavras estrangeiras, como, por exemplo, a palavra em inglês, windsurf. Tudo bem? Que é um esporte. Com X, temos a palavra xilófono, que é um instrumento musical, o xilofone, que a gente conhece. Com Y, temos um exemplo de ioiô, que é aquele brinquedinho, ioiô, tá? E um exemplo com Z é a palavra sapato. E aí, gente, uma atenção aqui para essa letra, que ela tem o som de S e não de Z, como a gente conhece do português. Tudo bem? Nunca vamos falar nada com za, zé, zi, zozu em espanhol, tá? Sim, o som de S, certo? Bem, então nós conhecemos aí o nosso alfabeto espanhol, certo? Os sons de cada letra, o nome de cada letra, certo? E agora, gente, nós vamos dar sequência, que além de conhecer os sons das letras, né? O nome de cada letra, nada melhor do que a gente também saber cumprimentar as pessoas em espanhol, né? Como a gente pode dizer um oi? Como é que a gente pode dizer um bom dia, um boa tarde, boa noite? Vamos aprender? Vejamos então, olha só. Temos aí, ó, saludos. Saludos são aquelas expressões que nós utilizamos para cumprimentar, tudo bem? Então, em espanhol, quando eu quero dizer oi ou olá, eu utilizo aí essa expressão, olá, tudo bem? Então, todas as vezes que alguém cumprimentar vocês utilizando essa expressão, falando olá, vocês já sabem que significa oi ou olá, tudo bem? Olá. Bem, mas aí, né, muitas pessoas não querem dizer só um oi. Outras pessoas querem cumprimentar, dependendo da parte do dia. Se for de dia, quer dizer o quê? Bom dia. E bom dia em espanhol nós chamamos o quê? De buenos días. Buenos días. Certo? Então, se você quer dizer aí um bom dia, fica como buenos días. E aí, se for à tarde e você quiser dizer boa tarde, em espanhol nós falamos como buenas tardes. Buenas tardes. Que é um outro jeito de cumprimentar, mais uma expressão de saludo. Vamos repetir? Buenas tardes. Seguindo, nós temos aqui agora, se a gente quiser falar boa noite, nós temos também boa noite em espanhol, que é buenas noches. Buenas noches, certo? Buenas noches, que é o boa noite. Buenas noches. Então, vimos aí algumas expressões para iniciar aí uma conversa, para saludar, né? Vimos aí o hola, buenos dias, buenas tardes e buenas noches. Mas aí, às vezes, também nós queremos saber como a pessoa está, né? Normalmente a gente fala, oi, como você tá? Como é que seria em espanhol isso? Temos também como podemos saber como a pessoa está. Vejamos, olha só. Temos então, se eu quero saber como a pessoa está, eu tenho algumas formas para perguntar, né? Uma forma informal. Quando eu falo informal, o que eu estou querendo dizer? Que informalmente eu vou conversar com alguém. E quando é que eu tenho essa conversa informal, né? Com quem?
com amigos, certo? Que mais? Com pessoas da mesma faixa etária. Vou colocar aqui para você. Etária. Com que mais? Com familiares, tá bom? Então, é bem quando a gente tem um certo ponto de intimidade com outra pessoa e eu quero perguntar como ela está. Então, eu vou utilizar as perguntas informais, né? Eu posso perguntar, como estás? Né? Ou eu posso perguntar, que tal? São duas formas aí que eu posso utilizar para saber como a pessoa está, tá bom? Como estás? Ou que tal? E aí, desse ladinho aqui, ó, eu tenho várias respostas aqui, né? Se alguém me perguntar, como estás? Eu posso muito bem responder, bien, gracias. E tu, né? Eu estou dizendo o quê? Bem, obrigada. E você? E tu? Ou eu posso apenas dizer, muy bien, gracias. Muito bem, obrigada. Ou, se eu estiver realmente falando com um amigo meu e eu não estiver muito bem, eu posso dizer boi tirando. O que seria esse boi tirando? Mais ou menos, né? E eu também posso responder, se realmente eu estou péssima, eu posso dizer o quê? Estou mal. Estou mal. Então, temos aí todas essas respostas aí, a gente pode escolher pelo menos uma para utilizar aí, para responder a uma dessas duas perguntas. Como estás? Ou que tal? Tá? E aqui, nós temos agora a forma formal. O que seria o formal? Como que eu posso perguntar? Aqui, olha só. Formal é quando eu não conheço a pessoa. Não conheço, né? Não tenho intimidade, é uma pessoa mais velha do que eu, tá bom? É uma pessoa que eu devo demonstrar, tem uma certa hierarquia, meu chefe, enfim, minha professora. Então, eu utilizo sempre esse tratamento aqui formal. E aí, se eu quiser saber como essa pessoa está, eu também posso perguntar, né? Mas eu pergunto dessa seguinte forma. Como está? Ou como levar? Certo? Como está? Como levar? E aí, nós temos aqui as possíveis respostas, né? Bien, gracias. E usted, né? Bem, obrigada. E você? Ou muy bien, gracias. Muito bem, obrigada. Certo? Então, vimos aqui tanto como nós podemos perguntar para amigos, parentes, pessoa da minha mesma idade, enfim, pessoa que eu tenho intimidade, como ela está, duas formas, como estás e que tal. E formalmente, como está ou como levar, tá? Bem, além de cumprimentar, né, como a gente está tendo o primeiro contato aqui com o espanhol, é bom a gente saber como a gente pode se apresentar em espanhol para alguém, né? Vejamos, então, vamos ver. Temos aí duas pessoas, né? O primeiro fala o seguinte, Olá, me llamo Rafael. Como te llamas? Né? O que ele está falando? Olá, me chamo Rafael. Né? Como você se chama? E ela responde, me llamo Fernanda. É um prazer conhecer-te. Certo? Observem que são duas pessoas, né, que têm quase a mesma faixa etária, né? Estão aqui bem descontraídos, conversando. E aí ele está se apresentando para ela e perguntando o nome dela. Então, para se apresentar, ele falou o quê? Olá, me llamo, né? Olá, me chamo e falou o nome dele, certo? E para saber o nome dela, ele fez a seguinte pergunta. Como te llamas? E aí ela responde, né? Me llamo, novamente, porque ela está se apresentando, Fernanda. E ela finaliza dizendo o quê? É um prazer te conhecer, certo? Então, sempre quando a gente quer se apresentar em espanhol,
vamos utilizar aqui uma expressãozinha, né? Me llamo. E aí a gente diz o nosso nome, né? Me chamo e falamos o nosso nome. Exemplo, me llamo Ariane, né? E tu? E você? Aí você aí se apresenta. Tudo bem? Esse aqui é um diálogo totalmente informal, mas também nós temos como nós podemos falar, por exemplo, com a nossa professora, né? Quando a gente não conhece, nosso primeiro dia de aula. Olha só. Buenos días, señora. Soy el nuevo alumno, me llamo Carlos. Bom dia, senhora. Sou o novo aluno, né? Me chamo Carlos. Como se llama usted? Né? Ele pergunta para ela como ela se chama e ela responde: me llamo Mercedes. Seja bem-vindo. Bem, o que eu quero mostrar para vocês aqui é como eles utilizam, né? Qual é a expressão que eles utilizam para se apresentar, né? Que é qual a expressão que eu acabei de dizer? Me llamo. Certo? E aí a gente diz o nosso nome. Lembrem-se sempre disso, tudo bem? Para se apresentar, me chamo e a gente diz o nosso nome. Certo? Então, nós vimos expressões de cumprimentos, vimos como nós podemos se apresentar em espanhol e agora vamos ver como podemos nos despedir. Vejamos algumas expressões de despedidas? Temos aí, para me despedir, eu posso falar aqui, nos vemos pronto, posso falar adiós, hasta la vista, hasta mañana, hasta luego, hasta pronto. Uma dessas expressões a gente vai utilizar sempre quando a gente quer se despedir. Tudo bem? Vamos repetir? Nos vemos pronto, adiós, hasta la vista, hasta mañana, hasta luego e hasta pronto. Já? Bem, vimos então muita coisa hoje, né? Vimos abecedário, vimos cumprimentos, vimos apresentações, despedidas e vamos agora para o nosso próximo conteúdo que são os pronombres personales, né? Os pronomes pessoais, certo? Que funcionam como sujeito, né? Esses pronomes pessoais que nós vamos conhecer são aqueles que funcionam como sujeito de uma oração, né? Exemplo aqui, ella trabaja em um hospital. Né? O sujeito é aquele que pratica a ação. O que ela faz? Trabalha. Trabalha onde? No hospital. Né? E os pronomes pessoais, nós temos aqui o nosotros, nosotras e vosotros e vosotras. O que acontece com esses dois pronomes? Eles apresentam distinção de gênero. O que é essa distinção de gênero, né, gente? É que normalmente, quando eu vou me referir a um grupo de meninas, né, de pessoas do gênero feminino, eu vou falar nosotras ou vosotras, tá bom? E uma terceira característica do pronome pessoal é que sempre estão em concordância com o verbo, certo? Exemplo aqui, nosotros tenemos muchos amigos, né? O pronome nosotros, ele concorda com o verbo tener, certo? Nós temos muitos amigos. Essas são as características desse pronome. Agora, vamos conhecê-los? Olha só. Temos, então, como pronomes, nós temos o yo, né? Na sua forma singular, e a plural seria nosotros ou nosotras. Temos o tu, ou o vos, que o plural seria vosotros ou vosotras. Mesma tradução do português, tá? E ele ou usted, que é ele, ela ou você, o plural seria o quê? Ellos, ellas ou ustedes. E aí o que a gente está vendo? Que numa relação de diálogo, quem fala seria quem? Eu ou nós, né? Yo ou nosotros. Com quem se fala seria quem? Ou tu, ou vos, ou usted. E o plural, vosotros, vosotras ou ustedes. E de quem se fala seria o quê? Eu falo sobre ele,
eu falo sobre eles, ela ou elas, tá bom? Mas, resumidamente, os nossos pronomes pessoais, sujeitos, são quem? Yo, tu, ele e usted, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, ellos, ellas e ustedes. E, para fechar aí, a gente viu muito essa relação de tratamento formal e informal. Então, em relações informais, quando eu quero me dirigir a alguém, eu vou me dirigir usando tu ou vosotros e vosotras na Espanha. E em relações formais, na Espanha, eu vou utilizar usted ou ustedes. Já na América Latina, eu em relações informais utilizarei tu, vos, tudo bem? E no caso aqui de formais, essa relação de usted e ustedes é igual da Espanha, tá bom? Bem, isso daí é só um resuminho, a gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso de tratamento formal e informal na nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.